Olá, eu sou Luiz Jabur, médico, atuo nas áreas de prática ortomolecular e nutrologia e hoje nós vamos falar sobre o colesterol, um assunto tão polêmico que vem tomando as mídias cada vez mais e debates acirrados sobre benefícios, malefícios, qual o melhor tipo de óleo a consumir e toda essa polêmica que a gente está vivendo. Em primeiro lugar, como tudo na medicina, não existem verdades absolutas, né? O colesterol, normalmente eu vou defendê-lo aqui porque eu acredito que o colesterol tem um papel muito mais benéfico do que maléfico na saúde, mas isso varia de caso para caso, de organismo para organismo, como quase tudo na vida. Mas a primeira questão que eu gostaria de trazer é a importância do colesterol. Por que o colesterol existe no nosso organismo? Vamos entender a lógica. Em primeiro lugar, para formar uma série de estruturas físicas do nosso organismo, a matéria-prima é o colesterol. Igual eu falei no vídeo sobre como aumentar o nosso nível de testosterona, que eu inclusive convido todos a assistirem, o colesterol é a matéria-prima para todos os nossos hormônios esteroides. Existe uma cascata, depois você pode colocar no Google, a gente recomenda, ou a gente vai tentar fazer aqui um certo para colocar, uma cascata dos hormônios esteroides no nosso organismo. Todos. Vitamina D é derivado do colesterol, testosterona é derivado do colesterol, aldosterona é derivado do colesterol, o cortisol é derivado do colesterol. Então imagine o colesterol como um tijolo que vai construir uma parede. Para construir a parede você precisa da matéria-prima. Para construir todos os nossos hormônios esteroidais, a gente precisa do colesterol. Segundo ponto, todas as nossas células são formadas a partir do colesterol. A membrana celular é formada a partir do colesterol. Então comecem a observar a importância dessa molécula para o nosso organismo. Terceiro ponto, o nosso cérebro é formado por colesterol. 25% em média do colesterol do nosso corpo está no nosso cérebro. E o colesterol é tão importante que o cérebro tem a capacidade de produzir o seu próprio colesterol. Quarto ponto, o endotélio. Os nossos vasos, eles têm como se fosse um microfilme, como se fosse aquele papel plástico que a gente tem na cozinha, quando a gente coloca por cima dos alimentos, só para vocês entenderem uma ilustração. E esse endotélio tem como função proteger o vaso. Quando, por causa do fluxo de sangue, a gente tem alguma lesão no endotélio, o primeiro curativo, o primeiro band-aid que chega lá é o colesterol. Então, mais uma importância do colesterol. Mais um tópico. A bainha de mielina do neurônio é formada a partir do colesterol. E é através da bainha de mielina do neurônio que ocorrem as sinapses cerebrais. Então, o colesterol é de extrema importância. Como um grande mestre me ensinou, Deus não fez nenhuma sacanagem cósmica colocando o colesterol no nosso organismo. Ele está lá porque ele tem várias funções. E aí tem uma discussão, alguns médicos falam que existe o colesterol bom, o colesterol ruim, eles chamam o HDL de colesterol bom, eles chamam o LDL de colesterol ruim. Isso é outro paradigma que nós temos que quebrar totalmente. Não existe nem o colesterol bom, nem o colesterol ruim. O que ocorre é o seguinte, o LDL é o tipo de colesterol responsável por ir para as células. E o HDL é o colesterol que sai das células para a corrente sanguínea. Mas os dois têm sua importância. Imagine, por exemplo, uma fábrica em produção, uma fábrica fordista com aquelas esteiras. Imagine que você tem lá um carrinho que vai levando matéria-prima para fabricar alguma coisa. Esse é o LDL. Ele está carreando o colesterol para formar os hormônios, as paredes das células, tudo que for necessário. Tanto que o LDL costuma subir principalmente quando a gente está com alguma patologia. Quando nós estamos com uma deficiência de testosterona, o corpo grita, ele fala, opa, estou precisando produzir mais testosterona, aumenta o número de carrinhos que vão trazer a matéria-prima para eu fabricar. E, portanto, o LDL se eleva. Ou então uma pessoa que está muito estressada, está produzindo muito cortisol, o corpo fala, olha, estou precisando produzir mais cortisol, aumenta o número de carrinhos aqui para a minha fábrica, e aumenta o LDL.
Então, muitas vezes, ao sanarmos essas patologias, o LDL por si já costuma cair. Um segundo tópico importante sobre o LDL, que costuma ser apontado como vilão e não é. Existem 11 tipos de LDL. 11. E dos 11, apenas 2 são maléficos. Ou seja, nós temos 9 LDLs benéficos e 2 maléficos, fazendo o total de 11. Como que nós sabemos se o tipo do LDL que nós temos, se ele é o benéfico ou se ele é o maléfico? Existem exames sofisticados no exterior que cobram caro para isso, mas também existe uma outra solução. Basta nós pegarmos o nosso triglicérides e dividirmos pelo nosso HDL, que é o chamado, entre aspas, o colesterol bom, na linguagem popular. Essa proporção tem que ser menor ou igual que 2,5. Se essa proporção for maior do que 2,5, entre os 11 tipos que você tem de LDL, a preponderância, a maioria, é formada pelo LDL ruim. Se essa proporção se mantiver menor ou igual a 2,5, a porção LDL que você tem, ela é benéfica, ela está te fazendo bem. Então, não precisa preocupar com valores absolutos do colesterol. O mais importante é essa proporção. E nessa questão do triglicérides dividido pelo HDL, nós temos algumas ferramentas para conseguir melhorar o perfil lipídico sem precisar de uso de remédios. Ou seja, se a fração é triglicérides dividido pelo HDL, eu preciso que seja menor ou igual que 2,5, se o nosso resultado estiver maior que 2,5, nós temos duas ferramentas. Ou nós aumentamos o denominador, que é composto pelo HDL, ou nós diminuímos o numerador, que é composto pelo triglicérides, ou fazemos as duas coisas simultaneamente, o que é o ideal. Para a gente diminuir o triglicérides, a medida mais importante é reduzir carboidratos da dieta e melhorar o nosso peso. E para aumentarmos o nosso colesterol, nós devemos fazer uso do ômega 3, que é composto pelos 2 óleos essenciais que o nosso corpo precisa, que são o EPA e o DHA. Então existem ferramentas naturais e dietéticas, nutrológicas, que a gente consegue intervir para melhorar esse perfil lipídico. Uma outra questão sobre o LDL. O LDL prejudicial para o nosso organismo, ele é também o LDL oxidado. Ou seja, um corpo que está sofrendo oxidação em função da poluição ambiental, em função de alimentos industrializados, em função de uma série de fatores, principalmente em função da descompensação do sistema antioxidante do corpo, não está conseguindo combater os radicais livres e esse corpo está sob um processo de oxidação, a LDL começa a virar uma LDL oxidada. E aí eu não gosto muito de falar com vocês tecnicismo, porque eu acho que quanto mais palpável, mais bacana fica a explicação, mas só um pouquinho para vocês entenderem. Nós temos uma célula de defesa do sistema imunológico que se chama macrófago. A função do macrófago é quando ele vê alguma substância, alguma partícula, algum vírus que não deveria estar no nosso corpo, ele é como se ele comesse essa substância, ele engloba essa substância e depois de digeri-la, elimina no organismo. O macrófago, quando ele vê o LDL oxidado, não é o LDL comum, o LDL oxidado, ele tem essa resposta química de englobar o LDL oxidado. Só que diferente das outras moléculas e partículas, ele não consegue digerir. Ele passa a formar ali uma substância, um bloco. E é esse bloco do macrófago que comeu o nosso LDL oxidado que começa a grudar no nosso endotélio, que é a parede do vaso, e formar o que a gente chama de foncels, que é a célula espuma, que vai diminuindo o calibre, a espessura das nossas artérias e prejudicando a nossa circulação. Então, um passo importantíssimo, quase elementar para a gente conseguir manter o colesterol saudável é evitar a nossa oxidação corporal, é evitar que o LDL se transforme num LDL oxidado.
Quanto ao HDL, o HDL sempre foi apontado como colesterol bom, o bonzinho, realmente ele ajuda muito na saúde. A gente deve preocupar por manter ótimos níveis de HDL no sangue, até porque, como eu acabei de explicar, a proporção é triglicéridos dividido pelo HDL. Quanto maior for o HDL, mais possibilidade de mantermos a equação menor ou igual que 2,5. Mas cuidado! Um HDL exacerbado demais, elevado demais, também pode indicar alguns problemas de saúde. Como eu comecei o vídeo falando, tudo na medicina é relativo. Nem sempre é bom, nem sempre é ruim e varia de organismo para organismo. Mas o colesterol, de maneira geral, é o mocinho. É como diz o nosso grande mestre Laí Ribeiro. Ele estava na cena do crime quando o detetive chegou lá para investigar a cena do crime. Então, estudos hoje em dia apontam que pessoas que têm um colesterol elevado na terceira idade, desde que seja com um perfil bom, com um LDL bom, eles têm uma expectativa de vida maior do que quem tem um colesterol baixo. E hoje em dia, um colesterol excessivamente baixo é muito mais deletério para a saúde do que um colesterol alto. Só a título de curiosidade, na década de 70, a medicina considerava como normal colesteróis de até 350. Eles pegavam os exames de colesterol, olhavam para o paciente e falavam assim, se você estiver mantendo seu colesterol abaixo de 350, não tem problema nenhum. Com o passar dos anos, a medicina foi ajustando esses valores, às vezes sob algumas premissas que depois foram questionadas. Outra coisa que eu sempre gosto de falar do colesterol é o seguinte, até o ano de 1915, não havia sido reportado nenhum caso de infarto do miocárdio nos Estados Unidos. O primeiro relato documentado foi no ano de 1915, feito através do Harris. E para vocês terem um dado mais importante ainda, o surgimento dos óleos vegetais nos Estados Unidos foi no ano de 1911, através de um óleo que se chamava Crisco. Então, uma outra discussão que a gente vai falar em outro vídeo é sobre os óleos vegetais poliinsaturados e o óleo de coco, que também está nessa grande polêmica atual. Mas, quanto ao colesterol, não se preocupe desde que sua proporção entre triglicéridos e o HDL seja menor do que 2,5, não há motivo nenhum para você se preocupar. E caso seja maior, procure um bom profissional médico. Existem ferramentas naturais e nutricionais para conseguir adequar esse perfil e fazer com que seu perfil lipídico melhore e, portanto, preserve sua saúde cardíaca e sua saúde como um todo. Tudo bem? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e a gente te espera no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.